Shalom, amados. Vamos à nossa terceira aula de hebraico. Nesta aula nós vamos estar vendo a tabela da Sofit. Mas antes vamos revisar, antes de ver as Sofites, que são as letras finais, as formas finais, nós vamos revisar o Aleph Bet da aula número 2, ok? Então vamos lá. Nós vamos ter o texto aqui, até o Tet, do Aleph ao Tet não tem mudança, ok? É o mesmo do abecedário que vocês copiaram na segunda aula, ok? Já aqui, nós vamos começar a ter algumas letras com mudanças, que a gente vê aqui. O Kaf tem o Kaf final, que ele é parecido com o Dalet, só que ele passa a linha da escrita, para baixo um pouco, ok? Temos também o Men, e esse daqui é o Men final, tá ok? Ó. Fez essa forma, quando vem a letra M no final da palavra, tem que ser nessa forma. Quando vem o K no final, tem que ser essa forma, tá bom? O Nun no final é esta forma, tá bom? São letras que vocês não copiaram no primeiro Aleph Bet que passamos da segunda aula, tá bom? Então nessa prestem atenção. Aqui o P ou F, se você colocar assim, no final ele tem que vir dessa forma, aberto, com um traço só para o fim, tá bom? E aqui o Z, a mesma coisa, tá bom? Ele fica nessa forma, tá? Então vocês vão copiar isso e prestar atenção a um detalhe também. Nós estamos colocando o Aleph Bet, um idioma interessante. Quando o Eterno deu os 10 mandamentos, as 10 palavras, ele não numerou com os sinais que temos hoje, atual, que são os sinais universais para número. O texto em hebraico, ele equivale a números também, tá bom? E isso é muito importante, porque o Eterno cria pelo poder do Logos, da palavra, porém ele cria também pela ciência da matemática e outras ciências da química, da física, tudo controlado por números exatos. E é soberano. E a sua Torá também é assim, de forma que ela é perfeita, inerrante, palavra do Altíssimo, e a gente descobre que ela o é por causa da matemática. Porque matemática é a área de exatas. E humanas, tudo bem, a gente entra com conjectura humanas, a gente fala as coisas como acha, a verdade de um pode ser relativa com relação à do outro e ser diferentes, então a gente fica nesse drama todo da área humanas. Porém, matemática, não existe isso. 50 mais 40 é 90, 50 mais 50 é 100, fim de papo. E o texto da Bíblia, da Palavra do Eterno, da Santa Torá, é numérico, para que possa ter uma precisão cirúrgica, matemática. Por isso que é perfeita a palavra de Hashem. É verdadeiramente maravilhoso estudar o hebraico e conhecer esses detalhes por causa disso. Nós vamos falando mais para frente coisas que vão permitir que você compreenda isso que eu só dei como informação agora, tá bom? Então vamos lá. O Aleph vale 1, são as unidades aqui, tá ok? Bet 2, Gimel 3, Dalet 4 e assim vai. 5, 6, 7, 8, 9. Aqui nós temos as dezenas. Quanto vale o Yud? O Yud vale 10. Quanto vale o K? 20. O L? 30. O M? 40. Não importa se ele está na forma inicial ou na forma final, tá ok? Toda vez que estivermos fazendo gemátria, lendo o texto, na forma inicial ou na forma final, o valor vai ser sempre 40. Aqui o K vai ser sempre 20. Aqui o N sempre 50, tá bom? O F, o P, vai ser sempre 80. O Z, forma final e forma normal, sempre 90. Tá? Isso não muda para valor de texto, letras, ok? Então, quando nós estivermos estudando gemátria
e quisermos saber o valor de uma letra, ele não muda, é sempre o mesmo, tá bom? Esse sinal pode ser usado em uma outra situação como símbolo para número. Quando a gente estiver falando apenas de número, pode, aí é outra história. Mas quando estivermos estudando as raízes das palavras, a raiz, na verdade, né, da palavra, a associação, o nível midrash de pesquisa para texto, para descobrir outros textos que se correlacionam com esse texto, que nós temos ali de um verso, uma palavra específica, como alvo de pesquisa, nunca pode mudar o valor, ok? Não pode, não se esqueçam disso daqui, ó. Não pode mudar o valor, tá? Então copiem, dá um pause aí, copiem isso, copiem essa regra, que é muito importante. Então aqui nós temos as unidades, as dezenas, e aqui o Q, o R, né? O S ou CH, o T, como centenas, tá? Dezenas, unidades e centenas, 100, 200, 300, a gente vai pulando. Depois nós vamos aprender na próxima aula como que faz os números, e vamos até milhares, milhares, bilhões, tá? 1000, milhares, bilhões, e assim vai, bilhares. Então, veja bem, memorizem isso sem esquecer que quando as letras estão sendo estudadas com seu valor numérico, letra não muda o valor quando vem no final da palavra, tá ok? Você soma todas as letrinhas da palavra, contando o mesmo valor, sempre. Tá joia? Pausa aí e copia esse texto. Então, amados, agora vamos às letras finais que ganham o nome de sofit, que mudam de forma por ir no fim da palavra, e então a gente também tem que mudar o nome dela. A gente tem ela como sofit, ok? São as formas finais que nós encontramos nas palavras. Então a forma final do K vai ser esta, ok? Vai ser diferente. A do Men, essa é a forma. Esse também é M, tá? Do N fica assim. Do P, na verdade se usa mais como F, que também é F, seria assim, tá bom? E C, assim, forma final. Só que, lembrem, a letra, quando nós estudamos gemátria, tá, para pesquisa bíblica, no nível Sod, que é o último nível de aprofundamento das Sagradas Escrituras, nós temos 5 níveis no judaísmo, né, a técnica de Pardes, que seria a hermenêutica judaica para você pesquisar as Escrituras, ok? Então, quando estivermos nesse nível Sod, que é pesquisa avançada em hebraico, do texto bíblico, a letra, essa letra aqui, vai sempre ter o mesmo valor numérico da letra, ok? Se ela vale 20 nessa forma ela vai continuar valendo 20, porque nós estamos vendo texto, tá? Letras, ok? Agora, quando estivermos vendo símbolos de números, aí é outra história, tá? Símbolos numéricos, esta forma final vai para centenas como número apenas. Então o K vai valer 500, o M vai valer 600, o N vai valer 700, o F 800 e C vai valer 900, tá ok? Então copiem essa tabela, copiem essas 5 letras, porque nós não tínhamos ela na aula anterior 2, tá ok? Nós estamos passando elas aqui apenas nessa terceira aula. E para quem... Então agora vamos treinar mais um pouco, tá bom? Coloquem as palavrinhas. Ru, né? O rei, o U e o Aleph que é mudo, então Ru quer dizer ele em hebraico. Ri, o Yud, com o I não lê 2 Is, não é Ri, é apenas Ri, ela. Depois
B com E, N com I, Beni. Ok? Beni. Lembra que o Yud pode ser assim, com esse tracinho, ou ele reto, sem o tracinho. Ó. Tá? Dependendo das bíblias e das gráficas, nós vamos receber desta forma. Ok? Beni é nome, tá? Nome masculino. E aqui, Ruth, nome feminino, tá? Ruth. Então, peguem essas palavras e montem essas frases. Mi, hu. Mi, hu. Mi, hu. Que é a pergunta. Quem é ele? Lembra que o verbo ser e estar não aparece no tempo presente, né? Então a pergunta você mesmo coloca na hora que faz a tradução. Escreve em português, né? Quem é ele? Mi, hu. Quem é ele? A resposta. Hu, Beni. Hu, Beni. Beni. Faltou pontinho aqui. Hu, Beni. Resposta. Ele é Beni. Ok? Hebraico, ó. Mi, ri. Mi, ri. Quem é ela? Bom, quem ela? Está escrito quem ela. Mi, ri. Tá vendo? Quem é ela? E aqui? Ri, Ruth. Então, ela é Ruth. Quem é ela? Forma feminina e a resposta, ela é Ruth. Tá? Ri, Ruth. Você coloca só ela, Ruth. Mas, verbo ser e estar está aqui, ó, no meio. Na forma presente ele não se escreve, não aparece. Só no futuro e no passado. Então, ela, Ruth, você está respondendo, ela é Ruth. A pergunta é quem é ela, ok? Dá uma pausa, copiem tudo e nós iremos para os exercícios. Então, para os exercícios de hoje, nós vamos ter que fazer o nosso nome em hebraico novamente e depois escrever as frases, quem é ela e quem é ele, depois ela é fulana de tal, ele é fulano de tal. O nome pessoal seu. Tá? Se você já memorizou, já gravou o seu nome, coloque o nome da esposa, de um filho, de um amigo, nome de algum personagem bíblico, enfim. Mas que seja em hebraico, criando a frase na forma de interrogação, de pergunta e na forma de resposta. Tá ok? Esses são os exercícios da aula 3 e até a próxima aula, que é a 4. Shalom, shalom.